Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou através do canal de São Paulo no YouTube. Você vai lá, clica lá na busca e digita Canal de São Paulo. Você vai lá ver a programação no canal de São Paulo, inclusive com o programa Bola Não Para. E já que você está no YouTube, aproveite e se inscreva lá no meu canal, canal do Fred Júnior. Se inscreva lá, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você no A Bola Não Para. Hoje recebendo o Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas, ex-jogador de futebol, ex-goleiro do Palmeiras e, claro, vai falar muito da atuação do sindicato nos últimos tempos, inclusive sobre um assunto interessante. Já vou começar falando sobre isso com o Martorelli. Primeiro, um grande abraço, Martorelli, obrigado por vir aqui ao programa. Prazerzão estar aqui. Tudo bem? Fred. Ótimo, sempre ótimo. Então tá ótimo. Vamos falar primeiro de um assunto que já virou notícia e é um assunto que é algo que está crescendo muito, que é o mercado de videogames, né? Tem campeonato de videogame, inclusive, do FIFA, o PES, né, que é o Pro Evolution, tem, entre outros, formatos de futebol, FIFA Manager, tem outras coisas assim envolvendo o mercado de games. E nós tivemos uma ação importante que foi feita pelo Sindicato dos Atletas, e o Martorelli vai explicar como que surgiu isso, quantos atletas envolvidos, onde uma das empresas responsáveis por um dos videogames teve que colocar a mão no bolso para acertar em relação à exposição à imagem desses atletas utilizados nesses jogos de videogame. É isso, Martorelli, queria que você explicasse para quem está acompanhando a gente como que funciona essa ação. Mais ou menos isso, Fred, porque eles não colocaram a mão no bolso ainda. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Seguinte, a gente percebeu ao longo do tempo, por uma atuação individual, inclusive do mesmo advogado que está fazendo o nosso trabalho. Você pode falar o nome se quiser. Não, do Dr. Leonardo da Porta. Ele acabou se especializando nessa área, né? Área. Ele entendendo as ações dele, entendendo o posicionamento da empresa, a gente tentou fazer uma aproximação e fazer uma conciliação de interesses, né? Tá. A empresa não quis, ela remeteu para uma participação de do Sindicato Mundial, que teria o direito das imagens, enfim. A gente acabou preparando a ação, nós levamos muito tempo para preparar as ações e entramos com base na própria defesa da Electronic Arts nos processos individuais. Electronic Arts que cuida do FIFA, né? Exatamente. FIFA Manager do FIFA. Tudo que é FIFA tudo lá. Que é FIFA tudo que é FIFA, E com base na defesa deles, que eles admitiam mesmo o uso indevido, e aí o sindicato, como representante da categoria, acabou atuando em prol dessa massa. Tá. Por isso que a gente chega aí em mais de 1.500 atletas. Aliás, eu vi aqui, né? 1.500 atletas em virtude de 7.000 aparições individuais. Exatamente. Contando desde o primeiro que foi lançado, Martorelli, ou não, a partir da ação? Não, desde o período que não recai a prescrição. Tá. Desde o período... Período que era prescrição de 2 anos? Não, mais 10 anos. 10 anos. Aí tem uma discussão que agora no recurso deles, assim, eles estão atacando isso, entre 5 e 10 anos, porque é entendimento de bem patrimonial, enfim. Entendi. Mas a gente atacou os 10 anos e até agora a gente tem obtido sucesso. Evidentemente, né, Fred, quando a gente chega nesse ponto, isso que é legal a gente poder falar, é porque nós esgotamos todas as possibilidades de conciliação. Conversa. Todas. Nós tentamos. E houve pelo menos uma sinalização de tentar uma conversa? Não houve. Então, quando a empresa se recusa, começa a tentar buscar subterfúgios para continuar se esquivando da conversa... Porque até para explicar, Martorelli, a gente, pelo menos eu como setorista, na época eu cobria o Palmeiras na Jovem Pan, a gente tinha a Panini quando fazia os álbuns de figurinha, iam lá nos jogadores, olha, vocês autorizam a Panini fomos nós que regularizamos. Também já... Em 96. 96. A gente conseguiu regularizar, criar um procedimento para que o atleta possa receber e a Panini também ficar tudo bem. Fomos nós que fizemos isso. Ah, legal. Então até uma... Porque até para explicar para... A gente tem um lastro nisso. Entendi. Entendeu? E até para mostrar para quem está acompanhando a gente entender, né? Aí a empresa vai lá e chega no jogador, vai no clube e individualmente a cada jogador, ó, setoriza o uso de imagem por valor tal, acertava um valor. Sim. Às vezes até de forma individual, um ganhava X, outro ganhava outro. Muito Outros, pouco, muito pouco. Um ou outro, muito né? pouco. Mais assim, aqueles que faziam um pouco mais jogo de cintura para tentar... Um jogo mais duro para fechar. E aí fechavam-se os contratos. No caso da Electronic Arts, eles nunca fizeram isso. É isso, Martorelli? Não. O que acontece? No mundo, Fred, no mundo, há um acordo entre os sindicatos dos jogadores e as federações, né? Que passam
os direitos das imagens para o sindicato dos jogadores. Certo. Né? O que os sindicatos fazem? Eles repassaram para o Sindicato Mundial, né? E, por sua vez, eles têm uma verba para trabalhar. Então, isso é normal. Só que nós não tínhamos isso. Quando nós participamos do Sindicato Mundial, o que a gente tinha era um acordo de, em caso de necessidade, tentar minimizar os problemas e, em paralelo, buscar esses direitos. Né? Então, nós nunca entregamos os direitos porque nós não tínhamos. Certo. E eu fazia parte do Sindicato Mundial. Eu sei como é que isso tramitou, como é que tramitou. Quando começaram a aparecer as ações individuais, que aí a gente não tinha, nem sabia que os advogados estavam trabalhando nisso, houve um certo alarde dentro do Sindicato Mundial, porque a Electronic Arts simplesmente repassava a responsabilidade. E foi aí que nós começamos a fazer um trabalho para tentar compor tudo, né? Os interesses dos atletas, da Electronic Arts, da Federação Nacional que representava e da Federação Internacional do Sindicato Mundial. Mas, nesse meio, muita gente muito resistente, muito refratário à composição. Porque numa composição todo mundo ganha e todo mundo perde, né? Sim, com né? certeza. Então, é assim. Não dá para agradar todo mundo. Exatamente, é assim que funciona. E compor interesse de 4 entidades ficou muito difícil. Muita gente para falar. Exatamente. E a falta de maleabilidade, falta de flexibilidade, a falta de boa vontade de imaginar que no futuro a coisa poderia ficar melhor, né? Foi o que acabou ocasionando numa posição. Aí eu me retiro do Sindicato Mundial, me retiro da Federação Nacional, fico em São Paulo e aí com uma das obrigações de resolver isso. Né? Como não havia possibilidade de resolução, nós preparamos a ação. Essa ação que é a Sindicato de São Paulo, Minas Gerais? São individuais, são né? Individuais. A base é a mesma. Tá. Porque aí os sindicatos que estão preocupados verdadeiramente em defender a categoria entraram com ação. Tá. Os outros que não, continuam sem entrar com ação. Né? Então, São Paulo, Minas, Santa Catarina e agora a Bahia, nós entramos com a mesma base, com a mesma base jurídica. Cada um no seu estado, mas... Não, todas aqui. Todas aqui? É porque a sede da Electronic Arts era aqui. Em São Paulo. Nesse meio tempo, nessa tentativa de acordo ainda, só para você entender também, claro. E quem nos vê e nos ouve entender. Nesse meio tempo, na insistência do acordo, nós percebemos que a Electronic Arts estava tirando a operação do Brasil. Estavam saindo daqui. Estavam tirando a operação para não serem pegos aqui. Aqui nós conseguimos interceptar isso. Então nós conseguimos deixar um responsável por isso. E a Electronic Arts inglesa e a holandesa tiveram que fazer uma caução aqui, uma garantia para o fim dessa operação. Tá. Então percebe que os caras não estavam com boa vontade de resolver, estavam querendo escapar. Mas enfim, a gente fez um trabalho e o atleta está representado, vários atletas de renome, aí vem uma confusão. Aí eu nas quero saber, porque eu fui lá legal. na lista, existe lá no site do sindicato a lista, são 1.500 atletas, eu fui lá olhar, inclusive o Denigres, que é mexicano, que jogou no Santos. Neymar está, Marcos está, o Marcão, o Vampeta está, sim. Entre outros nomes que a gente conhece, nomes conhecidos. Como que foi para juntar todo esse pessoal, Martorelli? Como que foi feito esse trabalho? Porque tem jogadores estrangeiros, inclusive, jogaram em São Paulo, que vocês estão representados. Por isso que eu falei que nós ficamos 2 anos e meio preparando a ação. Tá. A gente viu quais eram os atletas que tinham participação nos jogos, que eram associados do sindicato. Certo. E aí, como é uma ação coletiva, o sindicato não precisa a autorização deles. Não precisa? Não precisa. Como é ação coletiva, nós entramos representando-os. Tá. Né? Que depois, no final, tudo o que render essa ação, cada um vai ter sua cota, né? Sim. De acordo com suas participações. Sim. Por isso, agora uma coisa importante e um alerta. Alguns advogados querem se aproveitar desse trabalho. Tá. Então eles viram lá a relação, eles começam a procurar os jogadores e falam, olha, ô fulano, você entrou, você não quer entrar com uma ação individual para poder... ganhar um pouco mais. Então, mas não ganha mais. Não ganha mais. Porque vai ter que pagar honorário para esse advogado também. Tá. Né? Vai começar uma ação do zero, vai levar mais tempo. Quer dizer, de forma geral, não ganha mais. Né? E tem o caso... Então, até citando isso, exatamente. Já que o Martorelli falou, quem pôde acompanhar na internet, saiu uma informação no Globoesporte.com, que o Marcos venceu uma ação, o ex-goleiro Marcos do Palmeiras, São Marcos, ganhou uma ação contra a Electronic Arts, onde ele teria que desembolsar, apesar de ter vencido, teria que colocar a mão no bolso, pagar R$30 mil de honorários advocatícios. E aí o Marcos depois respondeu, dizendo, até lamentando que não foi ouvido, aí ele explicou que a ação não é só ele, mas 100 estavam juntos nessa ação,
E eu achei, eu conversei com o Martorelli fora do ar, achando que era a mesma ação do sindicato. E o Martorelli explicou para mim que não é a mesma ação. Não. Então cai nisso que você está falando agora. Outro advogado deve ter o procurado, sabendo que é o Marcos. E o que você falou agora até me surpreende, né? Porque assim, ele dizendo que ele não está sozinho, eu não sei que ação que é essa. Porque, primeiro, que a nossa ação, ela não está terminada, não transitou em julgado. Está em primeira instância a decisão? Há um recurso agora para ser julgado. Mas assim, não há prejuízo nenhum para o atleta. Ninguém vai ter que pôr a mão no bolso em caso de vitória. Não. E aí a surpresa você vê que o Marcos vai ter que... Exatamente. Porque a notícia é essa, ele ganhou, mas vai ter que pagar. De fato, é isso. E eu vi a notícia também, imaginando que ele tivesse sido vítima de um desses advogados aí que infelizmente emporcalham a profissão, a atividade. Ou seja, vale até um aviso. Então, você jogador que está assistindo, ou ex-jogador que está assistindo, toma cuidado. Não precisa pegar outro advogado. Porque vai ter que pagar mais honorário para eles ainda, vai gastar mais tempo. E pode ser que não vença também. Exatamente. Você vence, né? Porque assim... Foi muito mal feito aquele Electronic Arts. Exatamente. Como a Electronic Arts já admite, na própria ação dele, das outras ações, admite uma chance de vitória então, o uso indevido. Então, mas agora, em termos de, não sei que custo que ele pode ter, que custo o advogado pode cobrar dele, eu não sei. Aí eu não sei, mas assim... Mas não caiam nessa, não. Não caiam nessa porque a gente sabe que tem advogados ainda trabalhando nesse sentido aí. Tá, legal. E há uma mudança agora de postura? Porque o videogame, todo ano tem um jogo novo. Então, o que a gente espera é que, terminada a ação, a gente consiga regularizar tudo isso. Como nós fizemos com a Panini. Panini, nós começamos lá atrás, porque eu tinha a minha imagem, né, nos álbuns também e nunca sabia de nada. Comecei a trabalhar, a Panini veio, naquele momento, desmembrando da Abril, porque era Abril Panini. Sim, era Abril que fazia os álbuns de figurinha. Na década de 80, 90, né? Isso. Nós sentamos com a presidência da Panini, nós começamos a fazer um trabalho e pegar a licença e levar o valor para o atleta. Então, todos os atletas do álbum de figurinhas, eles dão a licença individual para que eles possam aparecer e tem o seu valor. Geralmente é um valor único. Que eu sei de histórias, inclusive, citando novamente Palmeiras, de jogador que não acertou. Sim, que pediu fora. Pediu até mais e não acertou. Fora, fica fora. Exatamente. E tem aqueles que, comercialmente, a Panini entende que precisa estar, esses, um ou outro, tem alguma coisa a mais. Mas, de fato, por quê? A gente vai entender isso porque o prestígio de estar no álbum, né? Tem muito atleta que não quis participar, que engrossou para poder participar, e eu falava, olha, tudo bem você querer mais, mas vai até um limite que você não fique fora do álbum. Que é interessante, né? Para estar no álbum. Exatamente. E muitos atletas perceberam que não dava para ficar fora do álbum, que era desprestígio. Sim. Mas a gente começou também a trabalhar lá atrás, e é uma prática que a Panini... Hoje a gente não tem mais uma relação direta com a Panini, nós tivemos por muito tempo, mas era uma prática que a gente acabou adquirindo o seguinte, eu precisava de 16 jogadores, me dá uma relação de 25. De 30, porque tem alguém que não vai querer e a gente tem. Exatamente. Então, a gente sempre conseguiu fazer, sempre prestigiar a categoria, prestigiar o produto, porque o produto é importante, né? Com a valorização da categoria. Esse é o espírito. E o espírito é o mesmo com os jogos eletrônicos. Vamos ao intervalo e já voltamos com mais Rinaldo Martorelli. Falamos já do mercado de games e a gente vai falar com mais assuntos com o Martorelli sobre o Sindicato dos Atletas e o que não falta é assunto e trabalho. E o Rinaldo Martorelli volta a falar com a gente depois do intervalo aqui no A Bola Não Para. Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa. Estamos
Estamos de volta, a bola não para aqui para você através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do canal de São Paulo, que também tem no seu site novo do canal de São Paulo, canal sp.com.br. Assista, acesse e acompanhe a programação do canal de São Paulo. E através do meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, se inscreva lá. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você no programa A Bola Não Para. Nosso convidado, Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo. A gente falou no mercado de games, né? Uma ação importante foi feita pelo sindicato. E agora a gente fala dos outros assuntos, né? Que não para, né? A bola não para e os assuntos em relação ao sindicato da mesma forma. Rinaldo, recentemente vocês entraram em contato com o São Paulo, né? Clubes grandes de São Paulo tendo problemas financeiros para acertar salários e direito de imagem. Como está isso, Rinaldo? Infelizmente, algo que a gente pensava, olha, os clubes grandes não vão passar por isso. O Santos teve problemas recentemente também. Como está sendo esse processo, essa atuação, que não é só nos pequenos, mas nos grandes também, Martorelli? Pois é, você tocou num ponto importante. A gente não imaginava que os grandes passariam por isso também um tempo atrás, né? Sim. Ainda mais, se a gente considerar que nos últimos 7 anos a arrecadação deles... O volume de dinheiro, de negociação, bilheteria, televisão... Quintuplicou. Então, assim, só que a dívida, né, multiplicou por 10. Mais do que o que recebeu. Pela irresponsabilidade. Na verdade, a gente não entra em contato com o São Paulo, a gente entra em contato com os atletas, né? Quando a gente monitora e fica entrando em contato com os atletas, querendo saber se eles querem a atuação do sindicato. Porque a gente não pode chegar, né? A gente não pode ajudar quem não quer ajuda, né? Sim, sim, a gente aprendeu isso também. Então, nós entramos em contato, nos colocamos à disposição. Tive informação que agora o São Paulo, né, atrasou mesmo, atrasando uma semana aí, do contrato de trabalho, já colocou em ordem, falta o direito de imagem, né? Que na verdade seria a mesma também, né? Responsabilidade, mas o clube dá um jeito de dizer que não é. Sim. Mas com relação a isso, Fred, e é importante depois, até mesmo teu público, se quiser acompanhar, no nosso canal, no sindicato, nosso site, nós fizemos uma série de vídeos desde o fim do passe até agora, para que as pessoas entendam por que a situação continua assim. Sabe? E essa briga de tantos anos, para que simplesmente o atleta, o clube pague em dia o salário, né? Então, parece que a gente quer demais. A gente fica se desgastando tanto. Agora, nós temos, além de tudo, além de acompanhar essa evolução do projeto do Clube Empresa, nós entramos com 2 ações diretas de inconstitucionalidade através do partido político do Podemos, para quebrar algumas coisas, para ver se nessa quebra os clubes passam a fazer uma gestão diferente financeira. É a solução, Martorelli, Clube Empresa? Do jeito que está, não. Não, do jeito que está para ser criado, não. Do jeito que está, não. Por exemplo, o que o Botafogo está apresentando como uma possibilidade de Clube Empresa, muita gente está criticando em relação, inclusive, a forma como está sendo apresentado. Então, o que aconteceu, Fred? Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o Botafogo já tentou fraudar os credores. Primeira coisa, já começa colocar, levar todo o ativo do clube para a empresa e não carregar o passivo. Sim. Quer dizer, é mais uma forma de fraudar. Do zero... E o duro é que tem gente que acha que isso é normal, cara. A gente está com um problema já, problema histórico, porque todo mundo acha que é normal beneficiar o clube desse jeito. Sim. Nós já passamos... Bom, começa lá atrás na loteria esportiva. Claro. Nos anos 70, que era para levar mais recursos para os clubes. Depois vem o Time Mania, vem o Profute, agora o Clube Empresa, quer dizer, e os clubes não param de dever. Você pega a situação mais recente aí do Cruzeiro. Dá vontade de chorar, né? Profute. Dá vontade. Enfim, os outros clubes, você pega, é aquela coisa, eu tenho falado muito nesses vídeos que nós fizemos, o torcedor que acaba apoiando isso, né? Ele não percebe que ele está apoiando o fim do clube dele. E é engraçado, né, Martorelli? Quando o time está ganhando e está com problema financeiro, o torcedor fica bravo se a notícia sai, fica bravo com a imprensa. E, tem que falar sobre isso, o quê? Aí quando o time está caindo, que foi o que aconteceu com o Cruzeiro, aí o torcedor fica revoltado com o dirigente. Exatamente. Ou seja, a revolta tem que ser a partir do momento que está ganhando. Se está ganhando, está com problema, lá na frente vai perder, né? O problema é o problema, né, Fred? Sim. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Porque você pega o caso do Botafogo. Sim. Você vê, na semifinal do Carioca desse ano, na primeira fase, não estava nem Vasco nem Botafogo. Não. Numa semifinal Flamengo e Fluminense, mas a outra não estava nem Vasco nem Botafogo. Quer dizer, isso aí é fruto do quê? Esse torcedor está feliz? Torcedor do Vasco que apoiou o Eurico Miranda lá atrás está feliz? Torcedor do Vasco que apoiou me fugiu o nome dos presidentes que passaram lá. Eles estão felizes? Você pega aqui, né? o Dinamite, pega aqui a Portuguesa, que é uma judiação.
Quer dizer, os caras, o torcedor aplaude, o pessoal do Flamengo agora também, que é uma coisa, a informação não é oficial, a gente precisa, né, ficar atento na hora que o balanço, quando ele vier a público, dá uma olhada no balanço do Flamengo, porque parece que o ano passado já fechou em déficit. Ou e seja, o Bandeira de Melo ficou 6 anos. Falando que estava fechando. Não, e arrumando a casa. E outra, ele arrumou a casa, mas não acabou com a dívida. O Flamengo ainda devia quase 400 milhões. Sim. Quer dizer, os caras vêm, quer dizer, isso. É que quando sai, é engraçado isso, e o torcedor fica, por causa da vitória, das conquistas, acaba até, a memória do brasileiro já é curta, e aí do torcedor mais ainda. Sim. Aí parece que zerou a dívida, parece que o Flamengo não tem mais dívida. Exatamente. E não é isso. Exatamente. É a mesma coisa acontecendo com o Palmeiras, que o Palmeiras atrasou agora luvas um pouquinho por causa de fluxo de caixa, segundo informações do Palmeiras. Parece que quando entrou a Crefisa, entrou dinheiro da TV, brigou e tal, zerou a dívida. Pelo contrário, o Palmeiras continua quase 400 milhões, mais de 300 milhões. Sim, também. Até porque esse dinheiro da Crefisa que era para ajudar se tornou agora um empréstimo, onde o Palmeiras vai ter que arcar com isso. Passivo. Então, será que esse é o caminho? Buscar títulos... São fortes na aparência, mas fracos financeiramente. Não aguenta. Não aguenta. E no final da fritada, Fred, o resultado em campo não sai. Sim. Porque você pode ter, que nem o Vasco lá atrás, o Vasco de Eurico, ele antecipou cota, ele fez um acordo lá com o National Bank, se eu não me engano, ficou grande, ganhou 90, 91, tal. Então o Eurico era o cara. Sim. Pergunta pro torcedor do Vasco hoje se ele adora o Eurico Miranda. Não. Então, será que não vai acordar? O pior de tudo isso, Fred, são as federações e a CBF. Sabe? Porque permite essa falta de estrutura. Sabe? É produto. Estão acabando com o produto. Sabe? Por que o futebol inglês vende o direito de transmissão para a Índia? Sim. E caro, e a gente não consegue? Aliás, não conseguiu vender os direitos internacionais no ano passado. A CBF não conseguiu vender. E 9 milhões no balanço do Palmeiras de buraco, um dos motivos era esse. Sim. Então, será que a gente tem que ser algum gênio para ver isso? É só pegar e olhar. Agora, deságua lá no jogador. Né? O que tem de jogador sem receber salário, e eu tenho conversado com alguns pais, as boas vagas de trabalho, elas estão diminuindo cada vez mais. Sim. Cada vez mais. Você pegar quantos clubes no Brasil que dá para jogar, Fred? Mudou tudo, cara. Mudou. Antigamente, na minha época, você pegava um time da intermediária em São Paulo, você tinha a segurança de receber, além de ter condições bem razoáveis, sim, você tinha a segurança do recebimento. Agora não tem mais, cara. E quantos clubes já acabaram, né, Martorelli? Exatamente. Tem o caso do Mojimirim aí, que ficou devendo 4 anos seguidos, está querendo voltar esse ano. Deveu, sumiu, está querendo voltar e voltar de qualquer jeito. E, infelizmente, na gestão do Rivaldo, que aconteceram vários problemas, né? Foi depois. Depois? Foi depois do Rivaldo. Mas o Rivaldo também não teve tanto sucesso, né, Martorelli? Então, mas aí é uma coisa pra gente dar uma esmiuçada, mas não me parece que foi o Rivaldo. Ele simplesmente, quando ele percebeu que não ia andar, ele entregou para uma outra pessoa, mas não largou, não. Ele entregou e essa outra pessoa, que é o atual mandatário, não conseguiu tocar. Não, e quer voltar, participou agora do arbitral da série B do Paulista, com a proposta de voltar, com a proposta do investidor. São as mentiras que contam, né? Pega o caso do Figueirense, a mentira do investidor que conta. Sim. E os dirigentes, na verdade, não têm responsabilidade. Por isso que o clube empresa não é bom. O que a gente quer? Fez a proposta para o Pedro Paulo, o deputado relator, eu trouxe ele aqui, para conhecer a realidade. Trouxe São Paulo, sim, coloquei o Pedro Paulo no meio de ex-atletas, representantes de atletas, até de dirigentes, que disseram uma coisa só: se não houver responsabilidade de quem assina, não muda. Ele entendeu, ele foi lá, mas ele colocou mais ou menos. Porque assim, né? É porque o dirigente faz lobby também, exatamente. Né? Então eu estou indo para o Senado para tentar mudar. Assim, o cara que assina, presidente, vice-presidente, diretor financeiro, tem que ser responsável. Presidente do Conselho Deliberativo Fiscal, diretor de futebol, assina, se responsabiliza pessoalmente. Aí eu quero ver se a coisa não muda. Com certeza. É gastar dinheiro que não tem. Você gasta dinheiro que você não tem na sua casa? Eu também não posso. Você compra um carro sem ter dinheiro? Não. Os caras não vêm e pegam de volta? E eles conseguem fazer isso. Eles compram a Ferrari todo mês sem ter dinheiro, pô. Então é isso. E o torcedor, infelizmente, quando o time está bem, apoia isso. Isso, dá força. E eles se valem
desse apoio que é mentiroso. E sabe que não vai acontecer nada. Desse apoio mentiroso. Olha, você pega aí as últimas gestões, aqui mesmo em São Paulo, Sim. a quantidade de atletas, que você pega os grandes de São Paulo, a quantidade de atletas que... Isso contrataram os que aparecem. Sim. Pô, os clubes de São Paulo aqui tem em média 100 atletas registrados, 100 atletas. E aí tem time sub-23, tem outros times que a gente não pode... Não, a imprensa e o torcedor geral também não acompanha. Não né? acompanha, mas o gasto é enorme. Sim. Ele não arrecada para isso. Claro. E por que faz isso? Porque não tem ninguém tem responsabilidade. A gente está chegando ao final do programa, Martorelli, mas eu quero que você fale de futebol feminino. Como que está a atuação do sindicato? Outra coisa. O futebol feminino está tendo agora uma divulgação muito maior, mas continuam os problemas. Jogadoras sem estrutura, treinam em lugares diferentes, não recebem, e o salário é bem menor comparado ao futebol masculino. Sim. Como está o futebol feminino? O feminino, Fred, nós fizemos uma reunião há 6 anos com os clubes. Pegamos todas as reivindicações e levamos para a federação. Aí começou a melhorar um pouquinho. Pouca gente sabe disso. Tá. Um pouquinho que melhorou foi isso. O seguinte, como a gente deu um tempo e ninguém se mexe, a federação não se mexe, ninguém se mexe, o futebol feminino quase todo está irregular. Porque a lei manda ter um contrato formal registrado na federação e ninguém tem. São só... Tanto é que a Federação Paulista diz lá, feminino amador, não existe. O futebol não pode ser amador. Claro. Né? Não pode ser não profissional. O vôlei, o basquete, o futsal podem, o futebol não pode. A lei não fala se é masculino ou feminino. Sim. Então, a gente está insistiu ano passado, nós chamamos os clubes para uma conversa, só o São Paulo mandou representante, a federação não mandou representante, a diretora. Então, o que a gente vai fazer? Vai entrar com uma ação pedindo o reconhecimento desse vínculo, para que, ao menos, as atletas tenham um mínimo de garantia. E as jogadoras têm procurado o sindicato? Não procuram, mas assim, também não faz, algumas procuram, muito poucas, né? Mas não é esse, porque elas reclamam. Elas não procuram, mas reclamam. E a gente sabe, o nosso dever, Fred, é atender aquelas pessoas que nem conhecem a gente. Então, assim, evidentemente que no começo você cria um impacto. Sim. Muitas vão falar, mas não devia ter feito, porque tem medo de perder aquele pouco. Sabe aquela coisa da escravidão lá atrás? Sim. Os escravos tinham medo da liberdade. A coisa continua em termos emocionais e psicológicos assim. Elas têm medo de perder aquele pouco, mas é um pouco que, se não mexer na estrutura, não vai ter jeito. Ela não vai ter nunca isso. Não vai ter jeito. Algo diferente. Então nós vamos fazer o que tem que fazer. E só para encerrar mesmo, Martorelli, sempre foi colocado que o jogador, o jogador não se interessa, não busca informação, para ele tanto faz, tanto fez. Isso melhorou um pouco ou não melhorou? Não melhorou. Não melhorou como não melhora a politização do brasileiro, Fred. Né? Isso não é cultural, não é só do jogador. Nosso. Uma vez, num programa, e num debate ríspido, um amigo nosso, seu, mas a tua classe que é desunida. Eu falei, eu nunca vi a tua classe se unir por ninguém. Né? Você vê advogado se unir, não. Médico se unir, e jornalista também. Jornalista se unir. Né? O único professor que tem mais ou menos um patamar e tem uma outra pegada. Sim. O resto, cada um faz o que quer. Os bancários, eles não entram nas greves porque o sindicato não deixa entrar. Sim. Assim eu também consigo fazer greve. Né? E ainda, imaginando que o nosso trabalhador tem uma torcida toda contra ele se ele parar e der um prejuízo desportivo para o clube. Sim. Então, entender isso é importante. E todo mundo passa por cima. Também tem outro aspecto, que o nosso trabalhador, ele está imaturo ainda em termos de vida. Tá. Né? 23, 24 anos. Então, tem bastante coisa para ver. Mas muita gente, o nosso trabalho tem crescido muito, cada vez mais. Tem procurado, a gente tem... É só buscar lá no Instagram, no Facebook, ver o apoio da categoria. Isso que é legal, quer dizer, todos os que nos procuram, e essa é a meta, não dá para atender todo mundo, mas dá para atender 100% todos os que nos procuram. E isso é legal. Quando a gente faz esse trabalho, desenvolve esse trabalho, a gente faz coisas, inclusive em termos sociais, faz coisas que tenho certeza que você não conhece, mesmo que acompanhe o nosso trabalho. A gente consegue impactar socialmente um monte de gente. E é por isso que a gente está aí, está trabalhando cada vez mais e tentando dia a dia melhorar um pouquinho. Martorelli, prazer recebê-lo. Boa sorte e sucesso para você, Martorelli. E sucesso aí, parabéns por tudo que você está fazendo. Eu te acompanho de perto, parabéns. E continue assim que vai chegar lá cada vez mais para cima. Legal, obrigado. Agradecendo ao Reinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas de São Paulo. A gente falando um pouquinho sobre futebol, essa estrutura que cerca a essa paixão nacional que é o futebol para o torcedor brasileiro. Nós voltamos semana que vem com mais uma edição do A Bola Não Para você, sempre falando de esporte, sempre com você aqui no canal São Paulo e no meu canal no YouTube. Até a próxima!